E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre resumos. Então vamos lá. Eu queria começar esse vídeo falando que muitas vezes as estratégias mais eficazes são as mais contraintuitivas e muitas vezes também aquelas mais comuns são as menos eficazes. Infelizmente, o resumo, quando feito da forma tradicional, eu vou explicar melhor, encaixa mais nessa segunda categoria, ou seja, muito comum, pouco eficaz. Pouco eficiente. Pouquíssimo eficiente, na verdade. Então vamos lá. Como a maior parte das pessoas faz um resumo? Vamos ver se você se identifica. A pessoa abre o livro, às vezes mesmo na primeira leitura, então conforme ela vai lendo ali pela primeira vez aquele assunto, nunca antes na vida tinha ouvido falar naquilo, mas ela vai lendo e às vezes frase por frase ou parágrafo por parágrafo, ela lê ali o que está escrito, transcreve para o resumo dela uma frase mais importante, um termo mais importante. Quando muito, ela às vezes reescreve com as próprias palavras, ou às vezes esquematiza uma coisinha aqui e outra ali, né, ao invés de ficar fazendo aquele texto corrido, enfim. Vai seguindo junto do texto ali. Lê, transcreve. Lê, transcreve. Concorda comigo que é uma coisa, de certa forma, passiva. Isso é uma técnica, gente, que não te faz raciocinar muito em cima da informação. Conforme você vai lendo, você transcreve. Às vezes acontece até de a pessoa tá lendo e transcrevendo, mas nem lembra, nem raciocinou muito em cima do que estava acontecendo. Só colocou no novo papel como se escrever no resumo significasse escrever na sua cabeça. Infelizmente, não é verdade. Para o nosso cérebro armazenar uma informação, ele tem que entender que aquela informação é relevante e ele tem que, de certa forma, interagir com ela. Ele tem que extrair sentido, ele tem que extrair significado, ele tem que fazer relações entre aquela informação e alguma outra coisa que ele já saiba, ele tem que criar relações entre aquela informação em si. Se tem várias informações ali no mesmo parágrafo, ele tem que conseguir relacionar aqueles dados ali, tudo direitinho. Então, normalmente, não é um simples copiar e colar de uma frase que vai fazer aquilo ficar gravado no seu cérebro. Tem uma regra quando a gente está falando em estudo inteligente, que é que muitas vezes o método mais difícil é o mais eficaz. E que o método cômodo demais muitas vezes é bem ineficaz. Então é a velha história, né, do concurseiro Netflix que deita, pega um balde de pipoca e fica assistindo a videoaula. Muito cômodo, não muito eficaz. Mesmo vale pro resumo copia e cola. É super cômodo, você não tem desafio nenhum, você não tem dificuldade nenhuma, inclusive nenhuma frustração. Você só lê, transcreve e vai seguindo a vida assim. Então como seria um método para a confecção de um bom resumo que fizesse o seu cérebro raciocinar em cima da informação, que fizesse o seu cérebro às vezes sofrer um pouquinho para realmente guardar aquela cabeça, para realmente guardar aquela informação dentro da cabeça e não só numa folha de papel. Então vamos lá. A primeira regra de todas é: não faça o seu resumo na primeira leitura, no seu primeiro contato com o assunto. Como quando você está tendo o primeiro contato com aquele assunto, ele ainda não está nada claro para você, você ainda não tem a visão do todo, você ainda não tem a visão de onde cada parte se encaixa, do relacionamento entre cada conceito e por aí vai, o seu resumo vai ficar muito superficial. E ele vai ficar aquele resumo do tipo transcrição, do tipo copia e cola, quando você põe uma criança ali da terceira série, da quarta série, agora é ano, né, do quinto ano, sei lá, para transcrever uma informação do livro ali pro caderninho dela. Você não tem ainda munição para raciocinar em cima daquela informação, para organizar aquela informação de forma eficiente. Então, ó, tirou isso de fazer o resumo na primeira leitura. O que você vai fazer então na primeira leitura? Você vai seguir pelo material lendo, fazendo marcações. Então você pode sublinhar as frases mais importantes ou marcar com marca-texto as frases mais importantes de cada parágrafo. Você pode, então, tentar mapear algumas palavras-chave. Então, para cada parágrafo, por exemplo, tenta encontrar ali 3, no máximo 4 palavras-chave e circula aquela palavra-chave, tá? Porque você vai usar isso depois. Então, a primeira leitura é um reconhecimento de terreno, tá? Que você vai fazer para você entender onde que você tá entrando ali. Agora, em um segundo momento, você vai, então, fazer o tal do resumo. Mas para que o resumo seja difícil, seja desafiador para você e tenha realmente algum resultado em fixar aquela informação na sua cabeça, eu preciso que você não leia um texto inteiro e faça um copia e cola. O método mais eficaz que eu poderia propor aqui para vocês, muitas vezes vai ser meio assustador e aí você não vai nem querer tentar. Então, também não vou nem trazer. Só a título de curiosidade, o mais eficaz seria você fechar o livro por completo e tentar tirar da sua cabeça aquela informação. Mas eu entendo que a gente gosta de ter um guia, a gente quer também preparar um resumo completo, um resumo que, né, você vai poder usar depois para as revisões com confiança e tal. Então eu proponho um certo meio termo. O que você pode fazer então?
Na primeira leitura você selecionou as palavras-chave, não selecionou? De cada parágrafo. Agora, o que eu quero que você faça? Usando apenas essas palavras-chave que você circulou como guia, ou seja, você não vai ler o texto, você vai olhar só o que está dentro de cada bolinha que você circulou ali. Só com as palavras-chave, você vai tentar, então, escrever no papel com as suas palavras aquele conteúdo. E aí, então, se você vir que você está sendo muito propensa a ler a frase inteira, a gente pode fazer isso em 2 etapas. Primeiro, você transcreve as palavras-chave para uma folha de papel. E aí fecha o livro e só olhando as palavras-chave nessa folha de papel em branco, você usa isso como guia para criar o seu resumo. Então é como se fosse um resumo guiado, mas ele exige completamente que você tenha compreendido a informação, a relação entre cada palavra-chave, a relação entre os conceitos, você tem que ter armazenado na sua cabeça já algumas coisas, tá? Então ele tem um nível de dificuldade muito maior do que aquele resumo copia e cola. Uma dica, quando você for tentar fazer, você vai ter dificuldade. Mas lembra, dificuldade é bom pro aprendizado, tá? Mas tudo bem. Nossa, tem uma palavra-chave aqui que eu nem lembro de onde que ela veio, o que tá relacionado e tal. Tudo bem você consultar o seu material. Então você pode abrir de novo o material, ver ali onde tá aquela palavra-chave, entende onde tá, fecha, vai e faz seu resumo. Então nunca jamais em tempo algum você vai fazer uma transcrição, copia e cola, sempre com o livro fechado. O que você pode fazer é consultar as suas palavras-chave. Tá? As palavras-chave que você selecionou. Assim, o seu resumo ele vai te ajudar tanto a compreender mais o assunto, como a realmente fixar aquilo na sua cabeça. Lembra, o que é mais difícil, fixa melhor na cabeça. E aí depois você também vai acabar com um resumo que pode ser utilizado posteriormente para suas revisões. Uma dica extra para você. Tenta sempre fazer o resumo da forma mais esquematizada possível. Foge daquele resumo manuscrito, sabe? Aquele resumo que parece uma redação de Enem, sabe? Todo em texto e tal. Não, sempre que possível, use bullet points. Ó, faz itens, numeração, faz fluxograma. Sempre que possível, sabe? Dê um jeito de... não precisa ficar desenhando, tá? Mas dê um jeito de esquematizar melhor as informações. Porque não só isso vai te forçar a raciocinar mais em cima do conteúdo para ver como você pode organizar aquilo da melhor forma, mas também vai te ajudar na hora de revisar. Posteriormente a revisão vai ficar muito mais rápida, você vai conseguir fazer uma revisão mais pontual. Se você quer ver uma coisa específica, vai estar mais fácil de encontrar do que naquele texto enorme ali que é um resumo. Se você tiver com dificuldade nessa parte de transformação dos conceitos em imagens, né, por assim dizer, tem vários vídeos aqui no canal em que eu ensino como fazer isso. Então, tem vídeos sobre linha do tempo, vídeos sobre fluxogramas, vídeos sobre como usar tabelas nos estudos, tem vídeos sobre como ilustrar os conceitos, tá? Então, se você procurar aqui no YouTube qualquer um desses nomes, escreve, sei lá, tabelas Laura Amorim, você vai encontrar meu vídeo, tá? Tudo direitinho. Que aí você pode usar isso pra se guiar nessa hora de transformar o seu resumo para ele ficar um pouco melhor. Então, ó, aquele resumo do tipo transcrição, copia e cola, realmente é uma perda de tempo, porque o ganho cognitivo que você tem com aquilo é baixíssimo, baixíssimo mesmo. Agora, aquele resumo que você faz de forma consciente, de forma ativa, tendo que digerir e realmente colocar a informação ali no papel com as suas palavras, sem ficar consultando, tentando buscar da memória e tal, esse resumo sim, vale a pena de ser feito. Então, se você é um resumeiro de plantão, que fica o dia inteiro copiando os materiais e vê que os seus estudos não avançam, ou que você até avança, mas não consegue armazenar as informações na sua cabeça, tenta esse método que eu te ensinei, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante a conseguir fixar as informações na sua cabeça. Se você gostou do vídeo, deixa um like e não se esqueça também de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos!